O planejamento do Inter para a temporada de 2025 já começou e nos bastidores o Colorado já cogita e deve confirmar a utilização de jogadores das categorias de base no início do Campeonato Gaúcho, principalmente por conta do intervalo entre o final do Campeonato Brasileiro e o início da competição estadual, e visando também, obviamente, as competições que o Internacional terá em disputa, já que está praticamente na Libertadores, e o intervalo pequeno entre os compromissos que o Colorado terá em 2025, o Inter está atento a um artilheiro uruguaio que faz sucesso no futebol brasileiro. Salve, salve pessoal, bora falar do Internacional nesta terça-feira, dia 12 de novembro de 2024, dia que o Internacional se reapresentou no CT Parque Gigante em uma atividade com portões fechadas, já visando o duelo diante da equipe do Vasco da Gama, que vai ocorrer lá no dia 21, ou seja, o Inter terá um longo período de atividade para se recuperar fisicamente, para que o técnico Roger Machado prepare bem a escalação do time que vai enfrentar a equipe carioca, valendo para o Internacional uma confirmação dentro do G4, lembrando que ainda a gente está de olho no duelo do Flamengo, que ocorre nesta quarta-feira diante do Atlético Mineiro, Flamengo que inclusive liberou o Gabigol não joga mais pela equipe carioca, ele que está de saída no final da temporada. Então vamos ficar de olho nesse Flamengo, nessa partida diante do Galo. Mas a gente está aqui para falar sobre o Internacional e sobre o planejamento do clube para a temporada de 2025. Para quem não sabe, a CBF divulgou o calendário do futebol brasileiro para a temporada de 2025, para o próximo ano. E como nós teremos o Super Mundial Interclubes, que vai começar, no dia 15 de junho e vai até o dia 13 de julho, as competições nacionais elas irão parar, ou seja, a gente vai ficar um mês sem ter futebol aqui no Brasil, justamente porque nós teremos aí 4 equipes do futebol brasileiro disputando esta competição: Flamengo, Palmeiras, Fluminense, Atlético Mineiro ou Botafogo, o campeão da Libertadores desta temporada. E a gente está falando aí de 1/5 do Campeonato Brasileiro e por isso a competição vai parar. Dessa forma, o Campeonato Brasileiro vai começar em março, dia 29 de março de 2025 e vai até o dia 21 de 12. A Copa do Brasil vai começar no dia 19 de fevereiro, vai até o dia 9 de novembro e os campeonatos estaduais vão começar no dia 12 de janeiro. Se a gente pegar o Campeonato Brasileiro desse ano, termina no dia 8 de dezembro. Os jogadores terminam as suas participações e têm direito a 30 dias de férias. Eles retornariam aos trabalhos, ali pelo dia 8 novamente, dia 9 de janeiro de 2025. Como o Internacional não vai entrar em campo sem uma pré-temporada, se calcula aí 10, 15 dias de uma pré-temporada antes da estreia, é óbvio que o Inter vai começar o Campeonato Gaúcho de 2025 utilizando garotos das categorias de base. Jogadores do Sub-20, jogadores que não tiveram muitas oportunidades, enfim. Tudo vai depender de como o Inter daqui a pouco vai terminar essa temporada de 2024. Daqui a pouco libera alguns jogadores já para fazer também a questão de férias desses atletas para que eles retornem antes e fiquem à disposição antes para o início do Campeonato Gaúcho. Mas, em tese, todos os jogadores que estão à disposição do Roger, e o Roger gosta de trabalhar com um grupo grande, vai liberar esses jogadores aí somente depois do final do Campeonato Brasileiro e não teremos o time principal, para fazer o início do Campeonato Gaúcho, que vai ser um campeonato muito importante. O Inter quer conquistar esse título gaúcho, principalmente porque se não for campeão e o Grêmio conquistar o título, o Grêmio vai igualar o octacampeonato feito pelo Internacional lá nos anos 70. E o Inter, obviamente, vai fazer aí uma guerra, vai fazer uma espécie de Copa do Mundo nesse Campeonato Gaúcho para continuar sendo a única equipe do Rio Grande do Sul que conquistou 8 títulos gaúchos de forma consecutiva. Então, pessoal, e além de tudo isso, a gente precisa falar sobre não só a situação envolvendo o calendário das competições nacionais. O Inter vai estar de forma direta na Libertadores da América de 2024, pelo que está jogando. Falta aí poucos pontos para confirmar isso. A gente precisaria vencer os 2 jogos dentro de casa, daqui a pouco conquistar mais alguns pontos fora de casa para se garantir
entre os 4 primeiros, e a gente já está falando de um G5, podendo o Botafogo sendo campeão, sendo um G6 de forma direta para a Libertadores. Então eu estou apostando muito que o Inter vai de forma direta para a Libertadores. E para isso o Inter precisa se preparar para a fase de grupos, então também tem toda essa questão envolvendo a preparação do time para essa pré-temporada e não desgastar os jogadores no começo do Campeonato Gaúcho. Outro detalhe, se tivesse pré-temporada, aí sim, aí seria um caos. Obviamente que o Inter teria que apressar retorno, teria toda uma situação, mas a parte boa é que o Inter deve mesmo ir para a Libertadores diretamente para a fase de grupos. E visando justamente essas competições, visando justamente estar nos principais torneios de 2025 com a possibilidade de disputar títulos, o Inter já está de olho numa contratação, né? Está sondando jogadores, está vendo opções no mercado e hoje o nosso colega, né, repórter, tem canal aqui no YouTube, repórter do UOL, o Marinho Saldanha, trouxe a informação de que o Inter está sondando e está monitorando a situação de Gonzalo Mastriani, centroavante uruguaio, 31 anos, 1,82 m, matador. Ele sabe fazer gol, o Mastriani é um baita jogador, só nessa temporada ele tem 22 gols marcados em 49 jogos, ele oscilou entre titular e reserva com o Pablo no Atlético Paranaense, ele está machucado nesse momento, passou por uma artroscopia, mas deve ficar à disposição para o começo da próxima temporada. Além de 22 gols, ele tem 5 assistências. O Mastriani foi artilheiro da Sul-Americana no ano passado, é o vice-artilheiro dessa edição também da Copa Sul-Americana. Então o Gonzalo Mastriani é um cara que sabe fazer gol, é um cara muito interessante. E o Marinho Saldanha trouxe alguns detalhes envolvendo essa possibilidade da contratação do Mastriani, inclusive passando pelo Lúcio Gonzalez. O Lúcio Gonzalez, que era auxiliar do Eduardo Cudê, e no ano passado teria feito de uma certa forma, né, um lobby ou barrado, né, a contratação do Gonzalo Mastriani para o Inter, porque o Inter tentou a contratação dele no ano passado. E como o Lúcio Gonzalez é o técnico hoje do Atlético Paranaense, ele não está ganhando, ele já não estava ganhando oportunidades e não deve ganhar oportunidades no ano que vem. Então, por isso, ele mesmo estaria insatisfeito e procurando um novo destino, um novo clube para atuar na próxima temporada. Outro detalhe importante, o Atlético Paranaense está lutando para não cair no Campeonato Brasileiro. Então, questão financeira, é um jogador que vale, no valor de mercado segundo o Transfer Market, 2 milhões de euros, né? Pelo menos esse é o cálculo. O Atlético Paranaense gastou mais de 10 milhões para tirar ele 10 milhões de reais para tirar ele do América Mineiro nessa temporada. Ele tem contrato até o final de 2026, então seria uma negociação também importante para o Atlético Mineiro, e a gente sabe, para o Atlético Paranaense, perdão, e a gente sabe como o Atlético Paranaense é um time complicado de negociar, mas se for rebaixado, se ficar numa situação complicada, né, para a próxima temporada, a gente vai ver aí, quem sabe, o Mastriani, sendo um jogador muito especulado em outras equipes, e o Internacional é um dos times interessados na contratação do uruguaio. Eu particularmente acho um baita jogador, né? A gente está falando aí de um atleta que seria uma terceira opção, né? Porque o Inter teria Borré, tem o Ener Valencia, o Alário não deve ficar, então seria uma baita reposição pro Alário, saindo do Alário, recebendo muito menos, ele não deve receber na casa de R$1 milhão. E, obviamente, vai ter aquele questionamento, mas vai barrar o Ricardo Matias. Não necessariamente, porque são muitas competições, o Ricardo Matias deve começar o Campeonato Gaúcho, deve mostrar o que ele tem, né, para apresentar na temporada de 2025. O Mastriani chega, ele já sabe que vai ter uma grande rivalidade se chegar, né? Então, a gente está falando de uma possibilidade de uma sondagem que o Inter teria, né, feito pelo Gonzalo Mastriani. Outro detalhe importante sobre o Atlético Paranaense e essa questão de liberar jogadores, o perfil Data Futebol, né, no Twitter, quem gosta de estatística conhece esse perfil, trouxe a informação de que, né, detalhou essa informação de que muitos estrangeiros devem deixar o Atlético Paranaense na próxima temporada, principalmente se for rebaixado. Se não for também, porque são 8 estrangeiros que tem lá no elenco, entre eles o Mastriani, o Canóbio, que também é um ótimo jogador, o Esquivel, que é bom, Zapelli, ótimo atleta, novo também,
jogador para ficar de olho, Coelho, Diório, o Léo Godoy, o Matheus Gamarra também é bom zagueiro, enfim. O Atlético Paranaense não vai ter receita para ter todos esses jogadores à disposição na próxima temporada, principalmente se for rebaixado, e aí o Mastriani seria uma boa opção, principalmente para o Inter, se o Inter quiser trazer mais um centroavante experiente. Vamos ver aí os próximos capítulos, a gente sabe que faltou um mês de temporada de bola rolando, e aí, claro, começa muita negociação de bastidores, muitas sondagens, muito empresário oferecendo jogador, e a gente vai atualizando vocês aqui no canal. Tá certo? Muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui. Não esquece de deixar teu like, ativar as notificações, compartilhar o conteúdo e, claro, se inscrever no canal. Bora tentar chegar aí nessa marca dos 3.000 inscritos. Fechou? Muito obrigado. Voltamos amanhã com mais informações do Internacional. Valeu!